Olá, boa noite. Nós vamos hoje ter uma conversa com a professora Maria Lúcia Santaella sobre semiótica. E eu vou dizer para vocês que eu entro nessa conversa extremamente atemorizado, porque acho que os meus conhecimentos sobre semiótica são muito parcos, e nós vamos receber aqui a maior especialista do mundo em semiótica e maior especialista do Brasil, uma das maiores especialistas do mundo em semiótica. Mônica, como vai, Nenê? Como vai? Aline, boa noite. Estamos esperando já a professora Maria Lúcia Santaella. Estava dizendo que eu entro numa conversa hoje com provavelmente uma das conversas com mais temores, porque eu sei pouquíssimo sobre semiótica e nós vamos, Valéria que me ajudou, né? Nós vamos encontrar a maior entendedora de semiótica do Brasil e uma das maiores do mundo. Tarso Adoni, meu querido amigo. Cláudia, boa noite. Boa noite, Renata. Pedro Paulo, boa noite. Estamos esperando a professora Maria Lúcia. Berta, boa noite. Edivar, meu querido amigo, há quanto tempo? Alexandre Troia, Ives, Lola, boa noite. Ju, boa noite. Ives, se eu não souber nada, você, meu professor de filosofia, e o professor Tarso Adoni aqui vão me dar as coordenadas, tá? Ah, olha aí, a Dani Ferrara que me fez uma supervisão sobre semiótica. Hoje eu tô aqui assessorado. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite, Maria. Mônica Caio, boa noite. Boa noite. Ah, a professora entrou. Vamos esperar a professora Maria Lúcia. Já entrei. Boa noite. Boa noite, tá aqui. Como vai? Professora, é um prazer. Eu vou te chamar de você, pode ser? Completamente. É um enorme prazer e um privilégio te receber aqui. Obrigada. Eu já estava dizendo que eu estou assim extremamente preocupado, mas vamos ver se eu me dou bem nesta conversa consigo. Nós estamos recebendo a maior autoridade em semiótica do Brasil, uma das maiores do mundo. A professora Maria Lúcia Santaella é professora titular da PUC de São Paulo, é pesquisadora CNPq, ganhadora de prêmio Jabuti. Você tem mais de 40 livros publicados. 40 ou 50? Eu não estou vendo esse dedo. 50? 50. Deus do céu, eu vou acabar a live por aqui. Olha a vergonha que eu passo. Esta live eu preciso agradecer imensamente a revista Cult, a Deise Bragantini, que nos fez esse contato. A Valéria Palauto, que é O que a Deise me pede, eu sigo. Ela merece. Como uma serva, ela merece. A Valéria Palazzo, que é terapeuta, que me ajudou aqui em algumas coisas, e é uma aluna sua. A Dani Ferraro, a Daniele Ferraro, que é sua aluna na pós da PUC, me fez aqui uma sequência que qualquer um apoucado como eu conseguiria fazer essa entrevista. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela. Olha, eu estou entrando nessa aula que você vai dar para nós, humildemente, sabendo duas coisas. Uma como grego, que você está vendo a bandeira aqui, né? Que simion, em grego, quer dizer marca ou sinal. Isso. E como médico, porque eu faço semiologia, ou seja, eu examino os sinais e sintomas dos meus pacientes. Isso já dá para começar a conversa por aí? Claro. Você sabe que
como a tradução de semeiótica, que vem de semeion, que exatamente é sinal, e que a gente traduz também como signo, desde os gregos. E algumas pessoas, para brincar com a semiótica, dizem que é uma semiótica, meia ótica. Sim. E eu digo para os meus alunos, olha, essa pessoa ignora a etimologia, então não levem essa pessoa a sério, porque não é nada de meio nem meia, vem de semeion, isso mesmo. Isso está correto. Outra coisa, a semiologia é um outro nome para a semiótica, não é? Porque semiologia... Me perdoe, eu vou tirar os comentários, senão ficam assim sobre o seu rosto. Agora tá bom. Tá bom, tá. Então, são dois nomes para uma mesma ciência. Ou ela é traduzida como semiologia, ou ela é traduzida como semiótica. Mas, desde os anos 70, a Associação Internacional de Semiótica, dos Estudos Semióticos, optaram pela terminologia semiótica. Mas, de fato, a semiologia faz parte da história da medicina. É a ciência dos diagnósticos. Exato. Você faz diagnóstico a partir de sinais. Hoje nós temos máquinas fantásticas que conseguem, não é, penetrar nos interiores do corpo. Já escrevi até um texto sobre isso. Isso é um drama, porque a nossa imagem do corpo ela é muito imaginária. E, de repente, quando a gente vê aqueles interiores do corpo, é real demais. E acaba com o nosso imaginário. Então, elas são muito... É um tipo de semiose, né? Semiose é a ação do signo, que é indexical. Quer dizer, quando o médico ele começa a conectar alguns sintomas, porque o sintoma é um sinal do corpo, não é? Um sinal, inclusive, do mau funcionamento. O sintoma... Eu não vou dar aula agora de medicina para você, eu não vou cair neste ridículo, mas só quero marcar que faz parte da história da medicina. Só que a semiótica ela vai além da medicina e ela é muito ampla. Então... Bom, no seu livro, o seu livro introdutório sobre semiótica, que acho que é o livro fundamental para todo mundo que está começando a ler semiótica, acho que é Primeiros Passos da Brasiliense, não é? Isso mesmo. O mais pirateado do Brasil, aquele seu livro, não é? Olha, no Brasil, bastante pirateado. Você começa dizendo que a gente tem que diferenciar língua de linguagem. E existe linguagem verbal, linguagem não verbal. A gente podia começar por aí? Exato. Existem duas ciências. Uma é a ciência da língua. Claro que a língua tem uma função absolutamente insubstituível. Nenhum outro sistema de linguagem consegue substituir a língua e o poder que ela tem para a comunicação humana e para aquilo que o ser humano é capaz de produzir. Mas são duas ciências distintas. A linguística é a ciência da linguagem verbal. E a linguagem verbal ela tem dois códigos. Um é o código da oralidade, outro é o código da escrita. São duas semioses diferentes. Agora, a semiótica, lá naqueles anos 80, eu ainda utilizava essa expressão não verbal. Não verbal, tudo que extrapola do verbal. Hoje, é uma generalização abusiva, porque a quantidade de signos com que nós convivemos no nosso cotidiano, a partir do desenvolvimento de tecnologias de linguagem,
que já começaram com a escrita. A escrita é uma tecnologia de linguagem. Então, da escrita, depois Gutenberg. Então, as linguagens humanas foram se expandindo. E, com isso, a semiótica foi se tornando cada vez mais necessária, porque ela é a ciência que estuda todos os processos de produção de linguagem. E claro que não fica só na produção. Como é que as linguagens produzem sentido e significado para nós? Uhum. Mas, então, como as tecnologias de linguagem elas foram se desenvolvendo e se desmembrando cada vez mais, daí na Revolução Industrial, fotografia, o telégrafo, a explosão do jornalismo. Então, toda uma história que foi se acelerando cada vez mais, até a gente chegar hoje nas mídias digitais. Tá. Por exemplo, isso aqui que está acontecendo entre nós, isso pode ser objeto de um estudo semiótico. Como é que está se dando o processo de comunicação? Porque tem uma frase do Humberto Eco, não é? Humberto Eco tornou a semiótica famosa. Sim. Eu implicava um pouco, evidentemente, tinha uma ponta de inveja. O homem ficou muito famoso, mas... e ele adorava a semiótica. Só para você ter uma ideia, no fim da vida dele, ele cobrava uma fortuna para dar uma palestra. Nos congressos de semiótica, ele ia de graça. Uhum. Então, era uma paixão. Para mim também é uma paixão. É uma paixão porque é uma maneira assim mais sinalizada para a gente compreender a si mesmo e a realidade. Porque a realidade é feita de signos. Você... Perdão, desculpe, te interrompi. Não, quando eu falo signo, né, é um nome perigoso, porque não é o astrológico. Mas são linguagens, sistemas de linguagem. Essa é a diferença entre língua e linguagem. A linguagem ela é muito mais... Os tipos de linguagem são muito mais numerosos. Já começa com pintura de corpos nas sociedades primitivas. Não é primitivas entre aspas, porque cada sociedade ela dispõe de todos os meios para a sua sobrevivência coletiva. Então, a gente não usa esse nome primitivo. E você faz um alerta de que a semiótica ela pode ser vista em todas as atividades humanas. A pintura, fotografia, cinema, arte, poesia, ela é totipotente nesse sentido, mas ela também tem um limite, não é? Ela não é tudo. Qual é o limite da semiótica? Qual é o limite que se impõe à semiótica? É o limite das outras ciências. Ela não faz e nem substitui todas as outras ciências. Por exemplo, eu coordeno um curso de extensão, que já tem 16 anos, na COGEAI, não é? Que é o sistema de extensão da PUC de São Paulo, que é semiótica psicanalítica. Eu tenho formação em psicanálise também. Então, semiótica psicanalítica. Ora, é um cruzamento porque, evidentemente, a semiótica não toma para si o estudo, não é? E o diagnóstico do campo do inconsciente. A mesma coisa. Embora a semiótica ajude a gente a compreender o fazer de um médico, de um engenheiro, ela não penetra nas condições particulares de cada uma dessas ciências. Mas ela é uma metaciência, como, por exemplo, teoria dos sistemas, teoria da complexidade, são metaciências. Ela não rouba o território de ninguém. Então, por exemplo, ela não rouba também
embora ela ajude muito a gente compreender os processos de comunicação humana, ela não rouba o lugar de outras ciências e teorias da comunicação. É uma ciência dialogante. Ela dialoga. Ela dialoga. Desculpe, te interrompi. Pode continuar. Não me interrompeu. Eu já tinha dito que eu não gosto de monólogo. Verdade, você já tinha me alertado. Eu gosto de conversar. Você já citou aí a importância da semiótica, por exemplo, para a psicanálise, para os lacanianos que mexem com linguagem, né? Muito mais do que outras correntes psicanalíticas. Mas você começou citando a fotografia. E eu vi um texto seu, uma entrevista sua, dizendo que a fotografia revoluciona o corpo do homem, a forma como o homem passa a ver o seu corpo. É isso mesmo? Claro. Ela é um duplo. É um duplo. Eu adoro fotografia. Eu acho que a fotografia provocou sobre os nossos antepassados muito mais impacto, assim, de sentir o impacto, do que todas as outras transformações que vieram depois, transformações de linguagem e evoluções da linguagem humana. A fotografia é um duplo. Pela primeira vez, uma máquina consegue, por sensibilização da chapa e do reflexo da luz, recortar um fragmento da realidade. Então, daí para frente, nossa realidade começou a ser povoada de duplos. E esses duplos envolvem não apenas aquilo que a gente vê, mas a maneira como nós vemos a nós mesmos. A pessoa, por exemplo, quando ela vai participar de um filme, isso eu li, não sei se continua ocorrendo, porque agora são tantas as oportunidades que nós temos de flagrar o nosso próprio corpo, mas, na realidade, ninguém, como nós mesmos, percebemos tão pouco do nosso corpo. Nós não nos... Agora, com live, sim, a gente se vê falando. Mas antes das lives, a gente não se via falando, a não ser que fosse ator ou atriz cinematográfica, televisiva. Aí se vê falando. Agora a gente está começando a se ver falando. Dá um certo mal-estar, porque é a mesma coisa que ouvir a voz gravada, porque nós não nos vemos andando de costas, por exemplo. Então, de repente, a fotografia começa a apresentar para nós imagens de nós mesmos que nos eram desconhecidas. Então, essa questão do duplo, eu acho que a fotografia já é uma cartilha semiótica, porque ela flagra e eterniza determinados fragmentos da realidade. Ora, isso que é eternizado e que a gente pode guardar para sempre, mostra para nós. Esse é o mal-estar que a fotografia produz. Por isso que as tribos não conseguem, não gostam de ser fotografados, porque rouba a alma. Rouba a alma. Porque, na realidade, ela produz um mal-estar porque aquele instante que foi capturado morreu para sempre. Então, a fotografia acaba demonstrando para nós que a vida está grávida em cada minuto que ela passa. Ela está grávida de morte. Então, a fotografia, ela é... Olha, o estudo da fotografia, eu tenho paixão pela fotografia, já escrevi muito sobre isso. Porque ela realmente ela consegue demonstrar para nós, de uma maneira mais palpável, como é que a linguagem funciona. A linguagem é um outro, mas é ela que nos constitui. É paradoxal. É a linguagem que nos constitui. Esse é o princípio da semiótica. No princípio era o verbo, está lá, está correto. Sei.
Só que não é o verbo de Deus. Para a religião, sim. É o verbo que se instalou no nosso corpo. Eu costumo dizer, viu, Taki, que nós temos uma tecnologia instalada no nosso próprio corpo, que é o aparelho fonador. E você que conhece mais a fisiologia humana do que eu, você sabe que o aparelho fonador roubou funções de outros órgãos, da respiração. É por isso que a gente não pode falar, não, falar e respirar ao mesmo tempo, daí as pausas respiratórias. Então, é a linguagem que nos constitui. Então, a consciência humana, ela nasce da linguagem, ela é linguagem. Só que Heidegger mostrou para nós que a consciência é a consciência da morte. Tá. A fotografia também libertou a pintura da necessidade de retratar o real, não é verdade? A partir da fotografia, a pintura pôde ser menos realista, ela pôde usar outras linguagens, não é assim? Isso. Isso é o que constitui toda a arte que a gente chama arte moderna, o modernismo. E eu costumo, quem estudou muito, isso foi Walter Benjamin, um trabalho maravilhoso, obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Eu costumo dizer porque a câmera escura ela já estava sendo muito estudada desde o Renascimento. Não existia ainda a possibilidade de você gravar, não é? Não existia o equipamento necessário que veio com a fotografia. Mas, quando a pintura sonhava ser fotografia. A arte do retrato, as paisagens, ela sonhava. Mas, quando chegou a fotografia, o tiro saiu pela culatra, porque a pintura foi obrigada a se reinventar. É uma das... A gente não pode dizer que foi a única razão determinante, porque se a gente compara, por exemplo, o advento do modernismo e o fim, não é, da pintura figurativa, que os críticos de arte chamam de representativa, coincidiu também com o fim do tonalismo na música. Então, foi uma espécie de cansaço das regras que foram criadas, nas regras de criação humana, que foram desenvolvidas no Renascimento, e que daí vai produzindo um processo de saturação. O que é a música de Wagner, senão aquela maravilha que demonstra para nós a saturação do sistema tonal? Então, as coisas coincidiram. Nada acontece sozinho. Então, a gente não pode dizer que foi só fotografia, porque a pintura se redescobre com a fotografia. Ela descobre, ela abandona aquela tendência do Renascimento de tentar criar uma ilusão de profundidade e ela descobre a tela. Ela tem que se reinventar na própria tela. É linda a história do modernismo, não é? Que começa com os impressionistas, que abandonam a figuratividade, começam a explorar as variações na visualidade através da luz. Da luz. Turner é uma coisa maravilhosa, um precursor o abandono daquela figuratividade herdada do Renascimento. Então, eu não lembro se era Monet ou Manet que pintou a Catedral de Reims em vários momentos do dia para ver Monet. Para ver a luminosidade a cada momento do dia, não era isso? Você sabe que uma vez eu fui para o MoMA e estava assim na entrada uma tela do Monet imensa, elas eram gigantescas, mas é um deleite, uma coisa, ensina para nós o que é ver, como nós vemos na realidade. O olho vai construindo a cor pela luz.
você é, entre várias honrarias, você é representante brasileira na Academia Argentina de Artes também? Sou, É? O que sou. te liga à arte, ou esta academia, é a fotografia, a pintura? Qual é o teu papel? Olha, como eu sou semioticista, eu me interesso por todas as formas de linguagem, aquelas que eu consigo alcançar na minha modéstia. E a arte, para mim, ela funciona como um guia. Então, eu já escrevi muito sobre arte. Eu estou juntando agora uma série de textos que estão dispersos pelos meus livros e vou juntar o que eu escrevi de arte para um e-book. É uma maneira de colocar as coisas junto, mas eu tenho acompanhado, na realidade, olha, eu costumo dizer, como boa brasileira, que o mundo começou para mim no século XIX. Não me pergunte nada antes do século XIX, eu tenho que ir para o Google. Eu acompanho muito a história da pintura e a história da arte, porque a partir do modernismo, a arte também foi ampliando suas formas de criação. Então, o exemplo mais cabal é Duchamp, que coloca numa galeria um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Então, quer Urinol, dizer, né? a arte passa a ser também a crítica da arte. Então, ao fazer a arte, ela já faz uma crítica da arte e a maneira como a arte está situada, como a arte é situada. Não é? É por isso que toda arte é política. Ela é política mesmo quando ela não fala de política, porque ela é situada e ela sofre as determinações do seu momento histórico. Então, como eu considero que a fala é uma primeira tecnologia que já se instalou no nosso corpo, então eu acompanho muito o desenvolvimento tecnológico das linguagens. Tecnologia que me interessa é a tecnologia de linguagem. Então, eu fui acompanhando do século XIX para cá essas transformações pelas quais a arte foi passando. A pop art foi um marco fundamental, não é? Inclusive de crítica e de ironia com a ascensão da cultura de massas nos Estados Unidos. Então, aquelas imagens de Warhol. Logo depois, vem um movimento que a gente chama de pós-moderno. A arte vai se reinventando e eu adoro acompanhar essas reinvenções, porque o ser humano é um ser em evolução. Você acha que a globalização faz com que culturas mais economicamente mais desenvolvidas, economicamente mais poderosas, às vezes não de uma maneira inocente, muitas vezes de uma maneira desejosa, de uma maneira de dominação, vão apagando as imagens e as características de uma cultura menos desenvolvida, de uma cultura mais pobre? Olha, deixa eu te falar. Bom, em primeiro lugar, você tocou aí, você pôs o dedo na ferida das imensas contradições da globalização. Não é? A globalização é um estágio de desenvolvimento do capitalismo até dar hoje, não é, nesse turbocapitalismo, mas, ao contrário, essas culturas... Eu vivo uma parte do ano na Alemanha, que eu sou casada com um intelectual alemão. Então, eles têm uma enorme curiosidade por aquilo que eles não têm, que é essa cultura que mantém, não é, esses países menos desenvolvidos. Eu ouso dizer que o nosso eles chamam em desenvolvimento, isso aí é um eufemismo. Isso aí é uma ilusão.
Então, porque a gente ainda mantém certos vínculos com a natureza, não é essa natureza, a biodiversidade. E um país como o Brasil, por exemplo, desperta muita curiosidade. Mas, para tocar na sua questão mais de perto, é no século XIX que nasce a antropologia. E a antropologia ela começa nos países que a gente chama os países não é mais privilegiados. Então, uma enorme curiosidade pela arte, a arte africana. Então, esse retorno e a busca de outras formas de arte, isso fez parte do modernismo. Impossível entender, por exemplo, Picasso, né? Picasso sem o interesse que as máscaras africanas despertaram nele. A arte é sempre muito curiosa. Ela busca, não é, essa abertura de caminhos, mas eu não penso que eles tenham esse desprezo e esse apagamento pelas culturas mais periféricas. Tem um aprendizado. Inclusive, essa história do global, local, foi muito estudada já nos anos 80, 90, e inclusive criticada essa noção de centro e periferia, porque nas enormes dificuldades que esses países como o nosso têm, eles têm formas de ensinamento mais coladas à vida. Mas isso aqui é mais assim, algo que eu estou falando a partir do sentimento e não a partir de pesquisa. Eu sou uma fêmea teórica. E a dúvida é o luxo do teórico. Então, eu, quando começo a caminhar assim, para coisas mais opinativas, eu já fico constrangida. Você está falando muito sobre o pós-humano, o pós-verdade, e eu sei que você tem um trabalho, você tem falado muito de fake news e de pós-verdade. A gente pode falar um pouquinho disso nesse nosso Vamos país? começar pelo pós-humano. É. Eu escrevi um livro, e esse livro, na época que ele foi publicado no Brasil, ele era uma enorme novidade. Demorou até as pessoas começarem a incorporar essa terminologia pós-humano. No começo, ela assustava. Aliás, em tudo aquilo que a gente coloca pós, fica sempre mal entendido, porque as pessoas tomam ao pé da letra, não vão buscar as fontes e estudar o que está acontecendo. Isso acontece, por exemplo, com pós-moderno, pós-modernidade. As pessoas usam, eu costumo brincar e dizer, elas usam essas palavras como quem vai às goiabas. Não, essas palavras têm história. As palavras têm história. Bom, então, quando eu publiquei esse livro, foi uma ousadia, porque pouco se falava de pós-humano. Eu estava muito... Eu levantei um grande campo, fontes de pesquisa. Nos anos 90, eu publiquei o livro em 2003, mas nos anos 90 já tinham percorrido a Europa exposições com esse nome, exposições de arte com o nome de pós-humano. E essas palavras, assim como a semiótica, a primeira vez que eu ouvi em 71, eu falei, o que será isso? Desperta uma curiosidade, eu vou atrás. E pós-humano foi a mesma coisa. Naquela época, anos 90, os artistas e os teóricos de arte estavam usando muito o nome, o homem pós-orgânico, porque com as tecnologias, e naquela época ainda
Se a gente compara as tecnologias daquela época com as tecnologias agora, elas eram até incipientes. Rudimentares, sim. Mas já se falava em ciborgue, a conexão de tecnologias cada vez mais miniaturizadas, chegando perto do nosso corpo. Então, quem escreveu um manifesto que ficou muito famoso foi a Dana Haraway. Em 1985, ela publicou um manifesto ciborgue. E, aliás, ela declara nesse manifesto: somos todos ciborgues. Adorei, porque se a gente tem um aparelho aqui instalado no corpo, nós já nascemos ciborgues. Então, as tecnologias, elas vão incrementando essa nossa característica ciborgue. O ser humano é um ser de linguagem e, por natureza, um ser tecnológico. Então, aí escrevi esse livro. O ano passado ele foi homenageado, ele já é um livro adolescente. Ele foi homenageado na Feira do Ceará como um livro revolucionário. Não, eu apenas fui colhendo, né, o que estava acontecendo. Quais eram os sinais, semioticista, quais eram os sinais que estavam pintando na cultura. E aí fui juntando. E agora escrevi esse livro, e o que eu acho que é mais interessante no livro é realmente a parte onde eu trabalho com as transformações do corpo. Mas as tecnologias a partir do computador são tecnologias que estendem agora nossa capacidade cerebral. Uhum. Tanto é que eu digo que elas são máquinas cerebrais. Isso não tem mais nenhuma dúvida. Eu falo, ai, que bom, aquela intuição que eu tive, o real está dando um retorno para elas. Porque nós estamos na era da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, do Big Data. É isso que está aí, com todas as contradições que isso traz. Então, eu não faço apologia da tecnologia. Eu acho que a tecnologia carrega todas as contradições que são as contradições humanas. O Monod, adoro aquele livro do Monod, O Enigma do Homem, me marcou. Nós somos Locke, Faber, agora Digitalis, e ele diz assim, e Demens. O ser humano também é um pouco Demens. Então, são as contradições. Freud pôs o dedo na ferida, quando ele se defronta com a pulsão de morte. Então, bom, só continuando, hoje eu estou escrevendo um livro, já escrevi acho que 75%. Eu falo que o livro está saindo a fórceps, porque a pandemia, a gente fica no isolamento, mas fica mais ansioso. Eu sou uma pessoa agora mais ansiosa. Eu costumo ficar 14, 17 horas concentrada no trabalho, agora eu não consigo. Levanto, vou para a cozinha, pego uma coisa, sento. Então, está trazendo. Aliás, eu estava hoje tentando marcar com um colega meu, semioticista, o maior semioticista do Uruguai. Vamos conversar um pouquinho sobre as feridas da pandemia? Não apenas. Não é, a pandemia está constrangendo e humilhando o ser humano. Bom, então, voltando, pós-verdade. Isso. Fake news e pós-verdade. Estou estudando bastante esse tema. Para você ter uma ideia, meu grupo de pesquisa este ano, porque cada ano a gente escolhe um tema. E esse ano é deepfake. O deepfake está vindo por aí. A gente pode esperar muito deepfake para as próximas eleições. Então,
o meu interesse foi o que é isso que estão chamando de pós-verdade. Como eu aprecio muito, eu confio na ciência. Claro que a ciência não traz verdades absolutas, porque verdades absolutas não existem para o ser humano, só na religião. Então, a gente recorre à religião porque a religião ela sutura a angústia e o desespero, às vezes, de viver. Mas eu confio muito na ciência. Eu aprecio e eu me considero, embora eu trabalhe mais na área de humanidades, eu pratico a pesquisa como uma cientista. Então, a ideia da pós-verdade, eu falei, o que é isso? E daí fui estudar. E realmente me deparei aí com as questões das fake news. Eu escrevi esse livro em plena. É um livrinho pequeno que eu escreveria em muito menos tempo, mas não paravam de vir temas relacionados com as eleições. E a questão já do Trump, 2016, que despertou essa era da pós-verdade. Mas eu escrevi esse livro. Claro, as fake news são nefastas. Há pouco, acho que há 15 dias, entreguei um artigo sobre a semiótica das fake news. Porque a semiótica, embora eu possa estudar, por exemplo, se eu sou uma especialista em política, que eu não sou, se eu sou uma especialista em ciência política, eu posso estudar quais são os efeitos nefastos que as fake news provocam no intercurso social, principalmente porque as fake news interessam muito a política. Então, mas eu escrevi um texto sobre a semiótica das fake news porque eu não levei a fundo naquele livrinho. Eu falei, esse livrinho é para um público mais amplo. Se eu começar a entrar muito nessa coisa da semiótica, as pessoas não vão abandonar o livro e fechar antes de terminar. Mas agora eu vou publicar numa revista especializada. Então, como é que funcionam as fake news? Conclusão. As fake news, e para isso uma pessoa maravilhosa lá da USP, que é o Eugênio Butti, que trabalha muito, não é, com essa questão da maneira como as fake news perturbam o andamento saudável da democracia, ele me levou, porque a gente esteve num evento juntos, e ele me levou para o texto da Hannah Arendt, Verdade e Política, onde ela fala da verdade factual. Por isso que as fake news afetam a política, porque as fake news têm a ver com a verdade que você pode extrair dos fatos, aquilo que ocorre, aquilo ocorreu. Então, você pode buscar, e é isso que as agências de checagem têm feito, você pode buscar rastros daquele fato para comprovar que aquela informação, ou aquele signo, não é? Que é uma linguagem. Fake news é feita de linguagem. Ela está mentindo. Então, nesse caso, eu posso falar de pós-verdade e de mentira. Eu não posso falar de mentira, por exemplo, na ciência. A ciência pode se equivocar, ela pode falhar, mas o cientista não mente, porque se ele mentir, existem sanções dentro da comunidade. Ele vai ser julgado pelos próprios pares, né? Isso, exatamente. Isso que é maravilhoso na ciência. Por que a gente vai para congressos, apresenta o trabalho? Porque o nosso trabalho só pode crescer a partir da heterocrítica. Então, por isso que aqui no Brasil a gente modaliza, olha,
pede desculpa, mas você vai para um país como a Alemanha, Estados Unidos, se apresenta um trabalho, eles simplesmente caem em cima com 1000 perguntas. Parece que querem te destruir. Eu ia dizer Então, isso. não é verdade? É. Aqui não, a gente pede desculpa, mas isso não deveria ser. A gente teria que buscar, bom, onde você falhou, porque é a única maneira do trabalho do outro crescer. Bom, continuando, o tema da pós-verdade. A ciência não mente. Se ela mente, ela é castigada, porque existe uma comunidade, não é? Que, inclusive, Boronovsky tem uma frase deslumbrante. A ciência, a comunidade dos cientistas é mais forte do que qualquer Estado moderno. E é mesmo. Agora, outro lugar que não cabe pós-verdade é a filosofia. A filosofia vem pensando sobre o problema da verdade faz 27 séculos. Essa filosofia que chegou até nós, desde os gregos. Então, a filosofia tem por tarefa refletir sobre a verdade. E a arte? A arte cria sua própria verdade. Então, vamos botar as fake news e essa tal de pós-verdade no seu devido lugar. Não afeta as fake news não afetam todas as facetas das atividades humanas. Há atividades humanas que se salvam. E agora veja aí, você sabe que as fake news também afetam muito a medicina. Sim. A Estamos descrença na vivendo isso, ciência. né? Estamos vivendo isso nessa pandemia. Pois não é que hoje eu pego lá uma sei lá de onde vem, porque hoje a gente está aí são avalanches, não é, de informação que chegam para nós. Mas eu vi uma matéria que dizia assim, eu deleto, né? Por que você não deve confiar em vacinas? Então, as fake news afetam muito. Afetam porque as fake news são disseminadas não só pelos robôs, que hoje existem, os robôs que disseminam as fake news, mas elas pegam e se disseminam pela desinformação. Tá? Eu não vejo outra saída. Quando me perguntam, mas qual é a saída? Claro que tem agora agências de checagem que mandam para a gente. Mas olha o que aconteceu em 2018. Vinha uma checagem e seguiam 10, 20 fake news, assim numa enxurrada. Então, eu não acredito em outra coisa. Educação. Mas a educação que é a educação que forma a pessoa para a vida. A educação que desperta a ética da curiosidade. Por uma autoexigência. Isso é educação. Porque se a pessoa se interessa, não é, por desenvolver um crescimento do conhecimento, ela não para. Ela vai checar, né? Ela vai Isso. checar a informação. Ela checa a informação, ela tem uma filtragem interna, que é o que não acontece com as pessoas que estão mal informadas. Então, eu não gosto muito de colocar a culpa na pessoa desinformada, principalmente no Brasil. Elas são desinformadas por quê? Da onde vem isto? Então, desse desastre que é a educação nesse país. Eu falo isso, não tenho medo de falar. Ela atinge todas as fases. E agora, com a pandemia, que desastre! Crianças, você que é especialista, não é? Neurologista?
psiquiatra. É psiquiatra, mas você é especializado em neurologia, não é? Não, eu sou psiquiatra, não. Psiquiatra. Sim. Então, outro dia eu estava ouvindo um neurologista. Como é que essas crianças podem ficar um ano sem estudar? Se o cérebro é plástico, tá? Informação. Isso é um pecado. Isso é uma anomalia que só vem acentuar essa tragédia da educação brasileira. Eu falo disso porque minha vida inteira eu dediquei a isso. Eu trabalho num nível, não é? Já faz muitos anos, de pós-graduação. Mas eu comecei lá, já no nível de ginásio, colegial, e já podia verificar que tragédia. Então, essa disseminação de fake news, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Alguns dizem que não foi ele, mas passou para a história como sendo. Quando o Goebbels fala que uma mentira repetida 1000 vezes assume caráter de verdade, há 80 anos ele já estava falando das fake news, não estava? Estava falando das fake news. É assim que funciona a publicidade. Como que a publicidade produz persuasão e convencimento? É claro que toda publicidade tem uma dose de mentira, mas ela é tão repetida, que ela acaba persuadindo. É nesse sentido. Agora, eu acho que a pessoa que tem, não é, uma formação educacional mais segura, ela desenvolve essa tendência para a dúvida. E hoje a gente vive numa era da suspeita. Nós temos que suspeitar de tudo. Eu vou fazer que nem o Kafka e não falar o nome do infausto ou do nefasto, eu vou falar só senhor B, né? O atual nosso presidente, senhor B, você não acha que faz uma campanha sistemática contra a cultura? Nossa, você está elogiando. É muito pior do que isso. É o limite. Eu não falo o nome também. Eu aprendi com Paulo Francis. Jamais diga o nome de quem você despreza. Jamais. Não, é de uma boçalidade que dói. Dói. É o exemplo mais cabal da onde a falta de informação, a falta de curiosidade pelas coisas da vida pode levar um ser humano. Agora, deixa eu te falar, não é só ele. É um entorno. Tem uma camarilha junto, não é? É uma camarilha. É um entorno. Olha, eu fico... Olha, no fundo, isso produz uma angústia na gente, porque vem aquela velha pergunta, não é, Taki? O que fazer? Eu me sinto assim, obrigada. Sabe, a gente não pode ficar na inércia. Olha, tanto é que eu sempre fui muito discreta. Eu não sou cientista política. Claro que sou um ser político, evidentemente, todos nós somos. Sou Foucaultiana. Então, aprendi que relações humanas são relações políticas. Então, eu sempre fui muito discreta. Assim, a gente exerce certas influências, porque sou professora, então exerço uma certa influência sobre aqueles que me ouvem. Então, eu sempre fui muito discreta. Mas, de janeiro, fevereiro para cá, acabou minha discrição. Mas eu não falo o nome.
Olha, que destino. Que destino. Eu ouvi a live ontem. Ah, é? Né? Claro. Ele é meu colega. Ele é meu colega na área de comunicação. Eu estou no CNPq na área de comunicação. Ele é brilhante. O Wilson Gomes é um brilho. Então, Brilhante. Nossa, é um brilho. O artigo que ele escreveu para a CUT sobre essa questão da guerra cultural, racial, é de um brilho, é de uma argumentação tão perfeita. Eu conheço ele há muito tempo, embora ele seja bem mais novo do que eu, há muitos anos. Ele está gabaritado para falar e fazer o diagnóstico. Da minha posição, eu sofro os efeitos. E isso dói. Eu sofro os efeitos. Então, você sofre os efeitos da escassez das bolsas, da dificuldade de aprovar projetos. Você não está sofrendo isso? olha, isso faz parte do compósito da tragédia. Quando a gente vê, não, tem tantos exemplos no mundo. Como é que os países asiáticos se levantaram? Como? Investimento cerrado na educação. Eu fiz assim uma quantidade de estágios nos Estados Unidos, escrevi tanto livro por isso. Chegava férias, eu ia embora. Enquanto as pessoas iam para a praia, eu ia lá para o frio. Mas deixa eu te falar, num desses estágios, na Universidade de Indiana, e todas as universidades americanas estavam recheadas de asiáticos. Eles mandaram estudar nas melhores universidades do mundo. Alemanha, Estados Unidos. Então, esses países, olha o ponto, a maneira como eles se levantaram. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Porque a educação é ela que traz inovação. Aí eles ficam falando de inovação. Inovação como? Se não tem o encorajamento para a juventude, o encorajamento para ela investir no conhecimento e na pesquisa. Isso tudo é Olha, eu fico sem palavras. Quando a coisa dói muito, a gente perde a vontade até de falar, mas temos que falar. Professora, nós temos talvez 40 e 50 segundos, talvez. Eu vou usar 10 deles para dizer que você é encantadora e o que eu vejo, cada tema que lhe pergunto, que você trabalha, você tem um entusiasmo a cada coisa que você vai falar. Isso é próprio dos grandes professores. Quer dizer, você tem, desculpa, vou usar a palavra, o tesão do conhecimento de cada coisa que você fala, não é? Então, eu queria te agradecer e queria te deixar aí uns 30 segundos aí para você falar alguma coisa antes de encerrar. Porque o Instagram derruba a gente, infelizmente. Isso. Obrigada pelo convite. Esqueci de dizer no começo. Obrigada, Deise, por me levar a te conhecer. Obrigada e minha admiração pela sua coragem. Está aí, não é, com uma série de lives maravilhosas. Tenho assistido algumas delas. Agora a gente tem essa fertilidade nas redes. Eu acho que você pegou o ponto. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento. Às vezes eu fico pensando, que pena que a vida é tão curta, porque esses livros todos ficam me lançando piscadelas. Cá, me pegue. Não, muito obrigada pelo convite. Um grande beijo, muito obrigado. Encantado de ouvi-la. Muito obrigado e tenho certeza que todos aqui. Um beijo, obrigado.
Beijo, tchau. Tchau.